O Zero tá ferido, o Zero tá ferido. Salve Bladers, aqui quem fala é o Leone e sinceramente eu não consigo ser bom em nada que me proponho a fazer. Me desculpe começar o vídeo assim, é que a minha vida toda eu sempre tive essa sensação de que eu nunca consigo me focar em uma única coisa por muito tempo. Foi então que, como um bom adulto funcional que eu sou, resolvi buscar a opinião de um profissional. E entre as muitas opções de doutores, psicólogos e terapeutas que nós temos por aí, eu decidi debater esse tema com aquele que eu julguei mais capacitado para me ajudar, o ChatGPT. E segundo o laudo extremamente científico e profissional que eu recebi, aparentemente eu sofro de uma condição única de multipotencialidade. Ou seja, eu me interesso profundamente por algo novo, tenho facilidade para aprender tudo sobre esse tema, o que faz a minha dopamina aumentar, mas em pouco tempo eu fico entediado e antes que eu perceba eu já comecei a focar em alguma outra coisa. Isso também não pode ser classificado como TDAH? E essa instabilidade ficou ainda mais aparente quando eu comecei a listar o número de coisas pelas quais eu fiquei obcecado desde a minha adolescência. Eu já quis ser goleiro profissional, já quis ser pro player de Overwatch, youtuber de Sonic, jogador competitivo de Pokémon TCG, skatista e até mesmo criador de conteúdo sobre Fórmula 1 no Instagram. Impressionante demais essa cena. O ponto é, no começo eu achava isso horrível, eu literalmente me sentia o cara do meme. Ele é escritor, pintor, músico, dançarino. Como ele consegue fazer tantas coisas? Sendo ruim em todas elas. Mas aí eu tentei mudar a minha perspectiva e agora eu me vejo como um personagem de um jogo que tá tentando completar o máximo de sidequests antes de decidir qual rumo da campanha principal ele vai escolher. E foi assim que Beyblade, como um tornado, apareceu no meu caminho. Ou melhor, retornou. Vou te mostrar do que ele é capaz e você vai ver que é veloz demais. Você vai pro chão e então levanta outra vez. É Beyblade! O início dos anos 2000 foi uma das melhores épocas para ser criança. Nosso console principal era o PlayStation 2, era muito fácil se divertir fora de casa com uma bola de futebol ou uma bicicleta, e essa geração foi presenteada com uma era de ouro de desenhos sendo transmitidos pela TV. Dragon Ball, Pokémon, Jovens Titãs, Liga da Justiça, Ben 10 e muitos outros. Mas poucos me marcaram tanto quanto Beyblade. Esse anime foi uma febre aqui no Brasil durante aqueles anos. Toda criança queria ter um Beyblade, e mesmo quando a gente não tinha condições, a improvisação era a melhor forma de replicar as batalhas. Você vai estar mentindo se você falar que viveu naquela época e nunca viu alguém brincando de Beyblade usando tampas para substituir os peões coloridos. Mas infelizmente, como todas as eras de ouro, os anos 2000 também chegaram ao seu fim. Ter acesso à TV a cabo foi ficando cada vez mais caro e complicado, e com isso, Beyblade foi sumindo aos poucos da minha vida. Beyblade, Beyblade, let it rip. Houve o ressurgimento da franquia com a transmissão da saga Beyblade Metal Fight no Brasil em 2011. Vocês podem chamar de nostalgia, mas essa animação nunca clicou tanto comigo quanto a original. Parecia ser uma versão mais contida e infantil do que aquela que eu era fã anos atrás. E também não ajuda muito o fato de que na época o meu irmão tinha um Evil Befall e um Mitchell L. Drago, enquanto eu tinha um Variaris e um Gran Cetus. E a maldita da minha baleia veio com a ponta torta. Mas algumas coisas me agradaram nessa geração. Uma delas sendo o personagem Kiyoya Tategami. Basicamente, se o protagonista Jinka era o Goku de Beyblade, o Kiyoya era o Vegeta, e eu sou muito fanboy do Vegeta. Não só isso, mas o Kiyoya também batalha com um Beyblade chamado Leone, meu animal favorito, inspiração pro meu nome e o representante do meu signo. E se você estiver perguntando, sim, o meu apelido na internet é por causa de um Beyblade. Essa época foi interessante. Eu assisti alguns episódios da saga quando eram transmitidos na TV aberta, ficava vendo unboxings e batalhas no YouTube e sonhava com o dia que eu teria dinheiro para comprar o meu próprio Feng Leone da Takaratomi. Esse dia, infelizmente, nunca chegou. O que chegou foram as outras sagas, como Shogun Steel e Burst. Eu nunca vi um episódio de nenhuma das duas na minha vida. Sei lá, os designs novos tinham elementos demais e os bays pareciam maiores, mais pesados e mais lentos. 3 fatores que mataram qualquer interesse que eu poderia ter por essas sagas. E foi assim, tal qual um pai que foi comprar cigarro, que Beyblade ficou ausente da minha vida durante 10 anos. Mas numa bela madrugada de agosto deste ano, quando a Fórmula 1 entrou no seu período de férias de verão, eu fiquei desesperado me perguntando o que ia entreter o meu cérebro durante 3 semanas sem corrida. Então, aleatoriamente, o YouTube me recomendou um vídeo sobre Beyblade X. E foi assim que eu descobri a ressurgência da franquia nos últimos anos. E não só isso, a existência de um cenário competitivo para o jogo, que na verdade agora não é mais considerado apenas um jogo, e sim um Gear Sport, uma categoria própria de esporte. E isso atiçou minha curiosidade. Eu não sei dizer se é uma qualidade ou se é um defeito, mas eu sou uma pessoa extremamente competitiva. Não importa o jogo ou esporte que eu decida me dedicar a aprender, eu sempre me pego estudando e me esforçando ao máximo para competir e ganhar. Como eu mencionei mais cedo, eu disputei alguns torneios como goleiro na minha adolescência, já integrei
integrei um time armador de Overwatch durante um tempo, além de jogar competitivamente em 4 eventos de Pokémon TCG nos últimos anos. Saber que Beyblade, essa franquia que sempre ocupou um lugar especial no meu coração, voltou ao mainstream com torneios, mesmo que em escala menor, semelhantes àqueles de Pokémon que eu participei, ativou as engrenagens neurodivergentes do meu cérebro, e antes que eu percebesse, 6 horas haviam se passado, o dia estava amanhecendo e eu fiquei a noite toda vendo vídeos sobre Beyblade ao invés de dormir. O que eu posso dizer? Ver 2 peões coloridos se batendo, se degladiando e fazendo barulho numa arena faz a minha serotonina subir pelas paredes. Agora me acalma. E depois disso, durante aquela semana, eu pesquisei tudo sobre a geração atual. A mecânica das novas arenas, as regras, o sistema de pontuação, a lista de bays lançados, peças, combos, estratégias. Eu até me peguei estudando conceitos de física como aerodinâmica, centro gravitacional, força centrífuga e fricção. Eu basicamente virei PhD em Beyblade X. Então, assim como um americano viciado em Big Mac, eu decidi que eu precisava de mais disso no meu organismo. Apenas assistir unboxings e torneios online já não me saciava. Eu precisava batalhar, eu precisava competir, eu precisava pegar no metal com minhas próprias mãos. Levou pouco tempo para eu descobrir a existência de algumas ligas aqui na cidade onde eu moro. E com isso, o mapa da minha próxima grande aventura começava a se traçar. E eu estava pronto. Só que não. Veja bem, por incrível que pareça, para participar de uma competição de Beyblades, é necessário que você tenha Beyblades. Então, com meu orçamento totalmente baixo e limitado, eu precisava ir atrás de 3 Beyblades que fossem mais consistentes do que a zaga do meu time no Campeonato Brasileiro, mas que ao mesmo tempo não me endividassem ao ponto de eu ter que vender os bens materiais da minha família pra gente comprar comida. Dito isso, aqueles que já são inscritos no meu canal já faz um tempo e assistiram meus 3 primeiros vídeos de unboxing, sabem exatamente quais foram os 3 modelos de Beyblade que eu escolhi. O Scythe Incêndio 460T, o Talon Terra 380B e o Roar Tyranno 960GF. Cada um com suas próprias características únicas, com seus pontos fortes e seus pontos fracos. E mais importante, cada um deles custou menos de R$90. E nesse momento você deve estar pensando: agora ele comprou 3 peões, já tá tudo encaminhado pra poder jogar, certo? errado! Que? Você acha que eu sou algum tipo de iniciante ignorante? Em primeiro lugar, como você ousa? Em segundo lugar, talvez eu seja. Mas não se esqueçam, eu fui diagnosticado com diversos transtornos mentais pelo chat GPT. Eu não sou como todos vocês, meus hiperfocos vão muito além da sua compreensão. E com isso eu quero dizer que num momento raro de inteligência, eu consegui usar mais de 2 neurônios de uma vez para ter uma ideia genial. Eu combinei as peças dos meus peões. O primeiro combo é o Scythe Incêndio 960B. Dentre as minhas lâminas, o Scythe Incêndio possui o menor peso e o formato mais circular, o que proporciona maior tempo de giro e equilíbrio. Combinando isso com a engrenagem 960, conhecida por sua alta durabilidade diante de eclosões e a estabilidade e resistência da ponta B, temos um combo altamente competitivo quando o objetivo é superar os oponentes no giro. O segundo combo é o Roar Tyranno 380T. A lâmina do Roar Tyranno é a mais pesada do trio, contendo um formato mais triangular com pontas suaves e extensas que garantem impactos agressivos e desestabilizadores. A engrenagem 380 complementa bem o formato triangular da Blade e a sua altura um pouco mais elevada adiciona a capacidade de Smash Attacks, quando o peão empurra o oponente de cima para baixo. A ponta T complementa esse combo, preservando as características ofensivas do Roar Tyranno e providenciando maior estabilidade e resistência durante as batalhas. Por fim, temos o Talon Terra 460GF, o combo que existe. Olha, quando você possui uma variedade de peças tão limitada quanto eu, um dos seus combos só vai existir para apanhar. E infelizmente, o Pteranodon laranja teve que cumprir essa função. Morri! A Blade Talon Terra até que não tem um peso ruim, é bem agressiva e possui um alto recoil, que podem ser pontos bons ou ruins dependendo da batalha. A melhor característica da engrenagem 460 é o fato dela encaixar na lâmina. E é só isso que eu tenho a dizer sobre essa peça. Completando o combo, temos a ponta Gear Flat, que traz um grande potencial de ataque e velocidade. Infelizmente, toda essa agressão e rapidez fazem a resistência do combo durar menos que as minhas interações com mulheres. E quando combinamos essas 3 peças, temos o combo Bate Fofo. É 2x-dash e acabou a estamina. Bem, agora que meus 3 bays foram escolhidos, está na hora de vocês saberem como foi o meu primeiro torneio de Beyblade X. A minha jornada se iniciou no Parque Ibirapuera, num belo domingo de sol, onde a OPB, Organização Paulista de Beyblade, promoveu um torneio tendo como premiação o produto Rels Reaper T470K, um dos bays com as peças mais interessantes da linha CX. Além disso, tanto o vencedor quanto o vice ganhariam inscrições gratuitas para o próximo evento da organização. São 2 fatores ótimos para motivação, mas eu precisava ser realista, então eu estabeleci alguns objetivos pessoais. O primeiro deles, me enturmar. Apesar de eu ser extremamente charmoso e cativante por trás das câmeras, no mundo real eu sou muito tímido e introvertido.
Tem poucas pessoas que eu converso com frequência, metade delas sendo minha família e a outra metade sendo as vozes da minha cabeça. E cair de paraquedas num hobby novo em que você não conhece ninguém pode ser extremamente assustador para pessoas como eu. Por sorte, a comunidade de Beyblade é muito receptiva e pouco tempo depois que eu cheguei no parque, alguns jogadores vieram elogiar meu estilo, minhas tatuagens, meu apelido de Leone e o fato de eu levar uma câmera e um tripé para querer criar conteúdo a respeito de Beyblade. Foi pela generosidade deles que em nenhum momento eu tive que usar o meu Proto Launcher, né, o meu Baby Launcher, porque toda partida que eu tive, alguém estava lá para me emprestar um lançador competitivo. Graças a essa galera, minha primeira experiência na competição foi super leve e divertida. Isso dá uma sensação de segurança, gente. A gente se sente tão querido. Meu segundo objetivo, observar e aprender. Qualquer um consegue lançar um B na arena, mas saber fazer isso do jeito certo, utilizando a força e ângulos necessários para lidar com combos específicos do oponente, são características que só a experiência pode trazer. Por isso, eu queria observar como os jogadores mais veteranos se comportam nas batalhas, além de usar o tempo disponível que eu tinha antes do início do torneio para treinar meus combos e técnicas de lançamento ao máximo. E meu terceiro e último objetivo é terminar o dia com pelo menos uma vitória. Pode ter sido um pensamento meu presunçoso da minha parte, ter a confiança de que eu, um dos jogadores mais novos presentes, com base de R$60, teria a chance contra competidores mais experientes. Mas como costumo dizer na comunidade, em Beyblade X, tudo pode acontecer. E antes de mostrar as minhas batalhas para vocês aí de casa, é importante que eu explique as regras dessa direção de Beyblade. Basicamente, em uma partida de Beyblade X, vence o jogador conquistar 4 pontos primeiro. E existem 4 tipos de condições diferentes de vitória nas batalhas, cada uma delas proporcionando um determinado número de pontos. A primeira condição é o Spin Finish, ou vitória por sobrevivência. Basicamente, quando um dos bays para de girar, aquele que permanecer em rotação vence a rodada. Por ser a condição mais simples de se alcançar, um Spin Finish vale 1 ponto para o vencedor. Acima do Spin Finish, temos o Over Finish, ou vitória por nocaute. Nesse tipo de cenário, a rodada se encerra quando um dos bays é lançado para um dos bolsos que ficam nas pontas da arena. Uma vitória por Over Finish garante 2 pontos ao jogador. O Burst Finish, ou vitória por eclosão, acontece quando um dos bays tem sua engrenagem desencaixada da lâmina e suas peças acabam se soltando em batalha. Esse tipo de finalização também vale 2 pontos. E por fim, temos o Extreme Finish, que ocorre quando um dos bays é lançado para a zona extrema, considerada a parte de baixo de uma arena. A zona extrema possui moldes um pouco mais elevados que o resto do estádio. Por causa disso é necessário que o base seja atingido com uma certa força para ser nocauteado dessa forma. Pelo fato de ser a finalização mais difícil de se conseguir em uma batalha, uma vitória por Extreme Finish concede 3 pontos ao jogador. Durante o torneio no Ibirapuera, os competidores foram divididos em 4 grupos. Cada jogador participaria de 3 partidas e os 2 melhores colocados de cada grupo passariam para a fase eliminatória. Eu tenho que admitir, eu tava muito nervoso, mas ao mesmo tempo tava muito animado. Depois de ficar um mês apenas assistindo batalhas pela tela do meu PC, eu finalmente tava jogando Beyblade com outras pessoas e a sensação era ainda mais divertida do que eu previ. Depois de gravar alguns bons jogos e preparar com algumas batalhas amistosas, inclusive apanhando de um garoto que não deveria ter mais de 11 anos, eu fui chamado para minha primeira partida. E chegou o momento. Todos os meus estudos, análises e planejamento me prepararam para aquilo. Minha primeira batalha competitiva de Beyblade. O Zero, que foi um dos organizadores do evento, era o juiz da partida e ele explicou as regras. Em suma, antes de cada partida, ambos os jogadores precisavam decidir na sorte qual lado preferem fazer seus lançamentos. Pode parecer um detalhe aleatório, mas acreditem em mim, o lado que você joga influencia muito na forma como você deve lançar o seu Bey e como ele vai interagir com a arena. Depois disso, os competidores devem embaralhar o seu deck. E o que isso significa é definir a ordem em qual você pretende jogar os seus bays. E, novamente, esse é outro fator muito importante, pois assim como em Pokémon, por exemplo, Beyblade possui um sistema de vantagens e desvantagens, definido pelas categorias de cada peão. Colocando em um sistema triangular simples, bays do tipo ataque são fortes contra os bays do tipo resistência, que por sua vez superam os defensivos. Os do tipo defesa têm maior vantagem contra os de ataque, e no centro de tudo temos os bays de equilíbrio, como o próprio nome já diz, conseguem equilibrar as características das outras categorias, dependendo das peças escolhidas pelo jogador. Por causa disso, partidas de Beyblade podem ser consideradas um jogo mais extremo de pedra, papel e tesoura. No momento de embaralhar, você precisa tentar prever qual vai ser a ordem de jogo do seu oponente, para que a sua própria ordem seja mais efetiva para vencer. Sendo o primeiro round, eu não sabia o que esperar do meu oponente, então eu decidi começar com o meu bem mais forte, o combo de resistência Saita Incêndio 960 Ball. E o combo escolhido pelo meu oponente foi um Roar Tsarano 960 Free Ball. Outro combo de resistência, mais pesado que o incêndio, sim, mas mesmo assim ainda dava para vencer. Com os bays definidos, o juiz fez a contagem para dar início à nossa primeira partida. Eu fiz um lançamento forte e reto, fazendo meu Saita Incêndio ir direto pro trilho do lado oposto da arena. Por
causa disso, ele adotou uma postura mais ofensiva do que eu gostaria. Até chegou a acertar uns bons ataques do oponente, mas devido às suas repetidas investidas utilizando a linha extrema verde da arena, combinadas à defesa pesada do Lord Tyranno, o incêndio acabou ficando num ângulo inclinado desfavorável e perdeu muita estamina prematuramente. Esses fatores fizeram meu primeiro round terminar no spin finish, concedendo 1 ponto ao meu adversário. Em seguida, tivemos meu pássaro doido, Talon Terra 460 Gear Flat contra mais um combo de resistência, o Silver Wolf 360 Ball. Após a contagem do juiz, eu fiz um lançamento forte semelhante ao do primeiro round, mas com uma leve inclinação. Isso fez com que, em questão de instantes, o meu Terra fosse direto para o trilho do lado oposto da arena, pegasse velocidade e fizesse uma investida direto para a zona extrema. Num torneio oficial, isso contaria como um Extreme Finish, um alto nocaute, que garantiria mais 3 pontos ao oponente, encerrando a partida numa derrota por 4-0. Mas por se tratar de uma competição menos tryhard, como não houve nenhum contato inicial entre os nossos bays antes do nocaute, temos o direito de refazer a rodada com o placar inalterado. Então, no relançamento, eu tentei fazer um disparo inclinado visando o centro da arena. Só que após o primeiro contato, meu Talon Terra acabou acelerando nos trilhos do estádio novamente, realizando diversas investidas em sequência, consequentemente perdendo muita estamina. Depois de tantos ataques sem causar nenhum impacto sério, meu B acabou ficando sem gás. Dessa forma, a segunda rodada também acabou numa derrota por spin finish. Com desvantagem de 2 pontos, no terceiro round, o meu Lord Tyranno 380 Taper teria que enfrentar um combo de Cobalt Dragoon 460 Kick, que até o momento é a única blade de giro para a esquerda presente no meta. Semelhante ao que rolou na batalha anterior, o Dragoon do meu oponente fez uma investida quase que imediata para a zona extrema, mas como houve um leve contato inicial entre nossos bays, o Extreme Finish acabou sendo válido, me fazendo virar o jogo por 3-2. Nas partidas de Beyblade, se nenhum jogador bater a meta de 4 pontos após as 3 primeiras rodadas, ambos precisam reembaralhar os seus decks, ou seja, redefinir a ordem que irão lançar os seus bays. Como não tinha dado tempo de avaliar a força do meu Tyranno no round passado, eu decidi começar com ele dessa vez. Meu adversário optou pelo seu Silver Wolf. Nesse tipo de cenário, o ideal é tentar vencer por nocaute ou eclosão rapidamente, já que o Wolf possui uma enorme vantagem de estamina. Acontece que o meu oponente fez um ótimo lançamento stall, quando o Bay fica numa postura defensiva nas extremidades da arena antes de partir para o meio, uma estratégia que é perfeita para conservar energia e evitar investidas perigosas do adversário. E como meu Tyranno fez o total oposto de conservar energia, mais uma rodada foi perdida por spin finish, igualando o placar por 3-3. E a rodada decisiva para desempatar a partida e definir o vencedor foi um rematch entre meu Scythe Incêndio e o Lord Tyranno do adversário. Mesmo sendo mais leve, eu sabia que nesse embate de resistência a vantagem era do meu Bay, então me foquei em tentar mandar um lançamento forte e reto pro centro da arena. O ceifador apoiou um pouco, mas no fim ele foi capaz de repelir os ataques e garantir a minha vitória por 4-3. E dessa forma, por incrível que pareça, o resultado da minha primeira partida competitiva de Beyblade X foi uma vitória. Tudo bem que 3 desses 4 pontos conquistados foram graças ao self-KO do Cobalt Dragoon, adversário, mas na hora do vamos ver, o meu Scythe Incêndio não decepcionou e conseguiu se manter firme para garantir a vitória. Mas antes que eu pudesse administrar toda a adrenalina dessa partida, meu nome foi chamado de novo, e tava na hora do meu segundo jogo. Pegando mais um lançador emprestado, eu fui pra arena e embaralhei o meu deck. No primeiro round, tivemos meu Lord Tyranno versus um combo de Night Shield 960 Freeball, uma lâmina de defesa com a ponta de resistência. Seria um confronto bem equilibrado. Se o meu bem conseguisse bons golpes, daria para estabilizar ou até mesmo eclodir o peão do oponente. Em contrapartida, se nenhum ataque impactasse o Knight, ele facilmente venceria por um spin finish. Seria bem disputado, se eu não tivesse errado meu lançamento. Pois é, na hora que eu fui lançar o meu Tyranno, eu acabei raspando meu dedo nas lâminas dele. Isso, além de desacelerar o disparo, fez com que eu mudasse a trajetória do lançamento, fazendo o Tyranno quicar em uma das bordas superiores da arena antes de cair no centro. Mesmo com esse nerf tremendo de potência, o dinossauro ainda mandou um bom X-Dash antes de perder por spin finish. Nessa situação é importante ressaltar que caso um jogador faça o lançamento errado, o round pode ser recomeçado caso ele avise para o juiz logo no começo da batalha. Só que eu não sabia dessa regra. Na segunda batalha, meu Scythe Incêndio enfrentaria um combo de Samurai Calibur. E eu digo enfrentaria porque no exato centésimo de segundo que o meu Bay tocou a superfície da arena, o coitado foi atropelado, humilhado, esbagaçado, nocauteado direto pra zona extrema. Não sobrou nada pro incêndiozinho. Total, acabou o beta. E simples assim, o meu oponente venceu a partida por 4-0. Se tem uma lição que eu
pude tirar dessa batalha é pra nunca, jamais, em hipótese alguma, eu lançar meu Bay pro centro da arena achando que é seguro. Não existe segurança quando você tá no meio da avenida e tem um Fiat Uno de 2 portas e uma escadinha em cima acelerando na sua direção. Leone Analogias. Com isso, nós seguimos para minha terceira e última partida da fase de grupos. Uma vitória que significaria avançar para a fase eliminatória. Uma derrota traria apenas dor, vergonha, desonra, sofrimento e humilhação para a minha pessoa. E logo de cara temos um confronto muito interessante. O meu Sight Incendio 960 Ball contra um Wizard Rod 160 Hexa. Como mencionei algumas vezes, esse combo específico do Sight Incendio era considerado o rei do meta no início de Beyblade X. Por sua vez, o Wizard Rod é considerado o melhor Bey do cenário competitivo desde seu lançamento em 2024. Isso é papo de Gojo vs Sukuna, o combo mais forte do passado contra o combo mais forte dos dias atuais. Eu sabia que a vitória por Spin Finish seria improvável, então o objetivo era fazer um lançamento forte inclinado buscando o nocaute. E parecia que ia dar certo, o meu Sight Incendio pegou uma ótima velocidade na linha extrema e partiu pra cima do Rod com toda a sua força, até que... Basicamente, o meu Sight Incendio deu uma investida frontal no Rod, que simplesmente repeliu como se não fosse nada, jogando ele pra cima, direto pra zona de nocaute. Amigos, meu ceifador até tentou, mas o mago é implacável. Assim, temos 2 pontos de vantagem pro meu oponente, e no segundo round temos Talon Terra enfeitando um Pegasus Blast Turn 960 Freeball. E eu preciso falar do Pegasus Blast pra vocês. Resumidamente, ele é um Bey que faz parte da linha CX de Beyblade, que também é conhecida como Custom Line ou linha customizável. Os Beys dessa linha possuem uma maior complexidade em sua variedade de partes. Além das peças padrões como lâminas, engrenagens e pontas, os Beys CX possuem um componente extra, conhecido como um Assist Blade, a lâmina de assistência, que é encaixada no espaço entre a lâmina principal e a engrenagem. Além disso, também é possível alterar os lock chips desse tipo de Beyblade. A maioria sendo mais por questão estética, salvo algumas raras exceções de metal que são mais pesados, mas isso é assunto para outro vídeo. O que é importante vocês saberem é que até o momento o Pegasus Blast é a melhor Blade da linha CX. Em suma, ele é mais alto, mais pesado e mais forte em todos os aspectos se comparado com o meu humilde Talon Terra. É como um Davi versus Golias se o Golias tomasse suco e o Davi não tivesse o protagonismo divino. Meu Terra foi um grande guerreiro, lutou até o fim, mas ele não foi páreo para a montanha alada que é o Pegasus Blast. Nesse momento estava 3-0 para o oponente e teríamos um embate entre meu Roar Tyrano e um combo de Sword Phoenix 360 Rush. E se algum de vocês assistiu a minha unboxing do Roar Tyrano, vocês sabem quão poético este confronto é, já que o Bey Dinossauro é categorizado como uma Echo Blade do próprio Sword Phoenix. Ou seja, a lâmina do Roar Tyrano foi criada através do molde do Sword Phoenix, com algumas alterações em seu formato e peso, sendo considerada uma versão mais nerfada da Fênix. As estatísticas realmente não estavam a meu favor, mas vocês precisam ter em mente uma coisa: eu não entendo o básico de matemática. Algumas vezes, porcentagem não significa nada. Às vezes você só precisa acreditar no coração das cartas. Ou no coração dos peões, né? Então, numa posição inclinada, eu me preparei para fazer aquele que seria o meu lançamento mais poderoso do dia. Respirei fundo em 3, 2, 1... No primeiro contato que tiveram, meu Tyrano conseguiu dar uma mordida na engrenagem do Fênix, causando uma eclosão instantânea que arremessou a lâmina vermelha na perna do juiz, que precisou de alguns instantes para se recuperar. Foi um sacrifício necessário para diminuir o placar para 3-2. Eletrizado pelo resultado da rodada passada, eu tava confiante de que eu poderia repetir o feito com o Roar Tyrano, por isso na hora de reordenar os nossos decks, eu decidi começar com ele. Mas por outro lado, infelizmente, ele estava de volta. O coisa ruim, o maligno, o tinhoso, o maldito Wizard Rod estava de volta. Então eu precisava urgentemente de uma outra eclosão ou a vitória por nocaute. Com esse objetivo em mente, eu tentei ao máximo replicar o ângulo e a força do meu lançamento anterior. Respirei fundo e em 3, 2, 1...
infelizmente eu acabei não lançando o Tyrana no mesmo local da outra vez, e apliquei a inclinação muito maior também. Isso fez com que ele girasse descontroladamente em volta da arena, enquanto o Rod só precisou ficar pleno no centro, vencendo por cansaço. E desse jeito, nossa partida acabou com o resultado final de 4-2 pro meu adversário. Com essa derrota, se encerrava a minha participação no torneio. Mas apesar da eliminação, foi uma experiência extremamente positiva e de muito aprendizado pra mim. Eu pude jogar Beyblade competitivamente pela primeira vez, além de presenciar muitas outras batalhas incríveis. E você tá curioso pra saber como foram as outras batalhas da fase eliminatória? Então se liga nisso. Capturei um pequeno Beyblade, Batman. Que Beyblade você capturou, Coringa? É um Rod 960 Ball. Foi um dia de batalhas muito disputadas, e tudo isso culminou na tão esperada final entre os jogadores Zero e Vitor Terra, grandes amigos e grandes bladers no cenário local. No primeiro round da partida, que valia o título da competição, o Terra decidiu começar com o Sword Phoenix 760 Kick, enquanto o Zero trouxe um Tricera Press 160 Extra para a batalha. Foram precisos apenas 2 golpes para o Bey Vermelho nocautear o Triceratops. Já na batalha seguinte, Terra escolheu o seu Pegasus Blast Turn 560 Rush para enfrentar o Cobalt Dragoon 560 Elevate do Zero. Em suma, o melhor Beyblade da linha CX, batendo de frente com o melhor Beyblade de rotação para a esquerda no jogo. E como foi o resultado desse embate? Bem, acho melhor vocês assistirem a partida por conta própria. 3, 2, 1, Agora foi certo. Sim, superando todos os seus adversários, Vitor Terra conseguiu vencer o torneio, levando para casa um novíssimo Hell's Reaper Turn 470 Kick. Parabéns pro Terra pela sua conquista, e um salve tanto pro Zero quanto pro Rafa, responsáveis por organizar o torneio, para todos os competidores que fizeram esse evento possível. Novamente, é uma galera com energia muito incrível, muito receptivos, extremamente talentosos. Eu tô ansioso pelas nossas próximas competições, e se você também tá animado para mais conteúdo de Beyblade X, então já dá um let it rip no like, e se inscreve aí no canal, faça parte da Alcateia. Mas é isso, pessoal. Eu sou Leone Blader e esse é todo o tempo que eu tenho pro vídeo de hoje. A gente se vê na próxima. Até lá, continue batalhando, continue sonhando. Valeu por tudo e falou!